Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula Marques Ramos, da Universidade do Oeste Paulista, e trabalho no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. A convite do professor José Mercato Júnior, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, gostaria de conversar um pouco com vocês hoje nessa aula a respeito de uma introdução ao sensoriamento remoto. Na realidade, para nos orientar aqui nessa estrutura da aula, eu dividi ela em 5 tópicos, lembrando que são tópicos introdutórios. Começando então apresentando o sensoriamento remoto do ambiente. Em seguida, mostrar a vocês alguns princípios físicos que são muito importantes no sensoriamento remoto. Passando pelos níveis de aquisição de dados e sistemas sensores. E indo para a composição de bandas e comportamento espectral de alvos. Gostaria de fechar essa nossa conversa falando um pouquinho de calibração e correção de imagens multiespectrais. Essa é uma aula que ela tenta dizer a vocês basicamente o que vocês deveriam compreender ao trabalhar com uma imagem de satélite, ao trabalhar com uma imagem multiespectral, ok? Bem, se nós nos perguntássemos uma definição simples, rápida, sobre sensoriamento remoto, nós poderíamos entender que sensoriamento remoto é a aquisição de informação à distância. Então, basicamente, o nosso interesse é buscar informações sobre alvos que estão, por exemplo, distribuídos na superfície da Terra, sem ter contato direto com esses alvos, tá? Então, os nossos olhos podem ser considerados um sistema sensor que adquire informações à distância, assim como nós podemos pensar em sensores embarcados em aviões, câmeras, ou mesmo em vantes, veículos aéreos não tripulados, ou em alguma plataforma próxima ao solo, como está mostrando aqui nessa imagem com esse caminhão, ou um pouco mais remoto ainda, pensando em sensores embarcados em satélites. Então, independente da distância, quando eu tenho uma obtenção de informação sem contato físico com o alvo de interesse, eu tenho o que eu chamo de sensoriamento remoto. Bem, os alvos, quando a gente se refere a alvos, posso estar querendo fazer menção a solo, água, vegetação, área construída, então são considerados alvos na superfície da Terra. Então eu posso obter informações sobre esses alvos sem diretamente ter contato com eles. Então, quem faz essa tarefa para mim são os dispositivos chamados sensores remotos. E, basicamente, qual que é o princípio de funcionamento desses sensores? Eles são capazes de registrar a radiação eletromagnética que vem desses alvos, seja por eles emitidos ou por eles refletido, e então esses sensores convertem essa radiação em sinais que são transformados em imagens ou gráficos. A gente vai ver mais adiante. Então, um exemplo de produto do sensoriamento remoto, vamos dizer assim, aqui eu tenho uma imagem do satélite Landsat 5. É uma imagem do ano de 1997, que mostra ali o encontro dos rios Negro e Solimões, né, no estado do Amazonas. Então, veja, para eu ter essa informação desse encontro desses dois rios, para eu olhar a distribuição espacial, para eu verificar a qualidade, né, a aparência, digamos assim, da água desses dois rios, não necessariamente eu precisei ir até lá, né? Então, remotamente, eu consegui adquirir informação sobre esse alvo. Aqui eu tenho uma imagem do satélite Landsat 5. Aqui um outro exemplo de outro Landsat, mas agora o número 8, que mostra aqui a mesma área geográfica em diferentes datas, né? Então, eu tenho aqui em agosto de 2018 e agosto de 2020, né? 2 anos depois. Esse aqui é o rio Hamad, né, que eles chamam, e mostra uma expansão, né, desse lago nos últimos 2 anos. Né? Aqui tem toda uma recuperação para... Tem um resort aqui próximo desse lago, então tem toda uma recuperação para trabalho, para exploração turística. Aqui uma outra imagem, mais de um outro satélite chamado Sentinel-2. É uma imagem que mostra uma área agrícola. Nesse caso, eu observo claramente, né, os padrões de plantação. Então eu tenho aqui os que nós chamamos de talhões, nessas quadrículas.
É uma imagem que mostra com grande nível de detalhes, né? Aqui eu tenho uma nuvem, aqui tem uma sombra de uma nuvem no solo. Então são informações que eu tenho, aqui no caso do contexto agrícola, obtidas por satélites, né? Obtidas remotamente. Aqui eu tenho uma outra imagem também de satélite, da região de São Paulo, de Casa Branca. Essa imagem é do ano de 2019, de um satélite chamado PlanetScope. Na verdade, são nanosatélites. É uma imagem que a gente diz que é de alta resolução, então você vê claramente aqui esses círculos, né, na imagem, eles representam irrigação por pivô central. Então aqui a gente tem um pivô que irriga, né, que jorra água, então vai fazendo essas manchas no solo. Então aqui eu tenho uma área de cultivo já em ascendente, aqui uma terra preparada, né, pode ser que ela já foi plantada ou ela está sendo preparada para plantio. Então uma imagem bastante interessante, né? Mostra claramente aqui o curso d'água, né? Passando as matas ciliares. Então uma imagem para diversas aplicações. Aqui uma outra imagem aí da região de Campo Grande. Essa é uma imagem do satélite Sibers 4A, é um satélite extremamente recente, foi lançado em parceria com o INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a China. Em dezembro de 2019, essas imagens começaram a ser disponibilizadas agora em 2020. Essa é uma imagem de 10 de agosto de 2020, uma imagem de alta resolução espacial que nós chamamos, de 2 metros no caso. Então claramente você verifica na imagem a distribuição das quadras, até consegue isolar algumas construções de grande tamanho, ver a distribuição da vegetação. Uma imagem bastante interessante. Bem, então, eu comecei mostrando algumas imagens para vocês, principalmente de satélites, porque a ideia é trazer nessa aula de hoje as possibilidades de imagens gratuitas que vocês têm para trabalhar, para estudar alvos, usando o conceito de sensoriamento remoto. Então, a aplicação de sensoriamento remoto ela é muito ampla, indo desde questões do meio urbano, como planejamento urbano. Então, por exemplo, uma imagem dessa é muito rica para estudos de planejamento urbano, né? Mapear vegetação, mapear locais de descarte inadequado de resíduos sólidos. A agricultura de precisão, né? Precisão de safras, mapear a erosão em solo, são questões muito interessantes para aplicações de sensoriamento remoto. Agora com satélites de alta resolução e imagens gratuitas, né, como o Sibers, mas também pensando no contexto de uso de VANTs, né, de veículos aéreos não tripulados, que me dá ainda imagens de altíssima resolução, que para a agricultura de precisão, vou mostrar alguns exemplos, é muito interessante. Mas tem uma série de áreas do conhecimento, geologia, geomorfologia, planejamento ambiental, área de florestas, né, caracterização dos tipos de florestas, que são beneficiadas por esse conceito de adquirir informação à distância. Por que isso, né? Porque justamente você tem, ao mesmo tempo que você tem um levantamento não intrusivo, né? Então você não invade a área, digamos assim, para coletar esses dados. Ao mesmo tempo você tem o que a gente chama de visão sinótica, né? Geralmente as imagens elas nos permitem mapear grandes áreas, né? E isso faz com que a gente consiga analisar todo um contexto do nosso alvo de interesse. Então isso é muito interessante no sensoriamento remoto. Bem, aqui algumas aplicações mais específicas, né? Então, uma das coisas que é muito interessante no sensoriamento é usar as imagens para calcular o que a gente chama de índices espectrais. Na realidade, é um cálculo, mas são operações aritméticas que a gente faz entre as imagens, né, de satélite, de VANT, para tentar realçar ainda mais o alvo que nós temos interesse. Seja, por exemplo, uma cultura, seja área úmida, seja área construída, dentre outros. Então, por exemplo, quando eu quero realçar a vegetação, eu posso fazer uma combinação, né, uma diferença normalizada aqui, entre uma imagem que a gente chama de infravermelho próximo e uma imagem da faixa do vermelho. Então, quando eu faço a subtração dessas duas imagens e divido pela soma delas, eu tenho o que eu chamo de índice de vegetação por diferença normalizada. Esses índices eles variam de -1 a 1,
Então, quanto mais próximo do valor 1, mais é o alvo que eu estou estudando, né? Então, se eu tenho um NDVI, aqui no caso, feito com imagens Planet, aqui à esquerda eu tenho a composição cor natural, que nós chamamos, né? Ou seja, como os meus olhos veem na superfície. E aqui eu tenho um produto de NDVI. Então, nessa escala, você observa que quanto mais próximo do 1, então aqui o maior valor encontrado nessa área é 0,44, significa que eu tenho áreas de vegetação, né? Com mais biomassa, com mais vigor. Então, aqui, por exemplo, ó, claramente eu identifico uma área agrícola, né? Uma área com uma vegetação com algo ascendente, ou seja, em crescimento. E repara que no NDVI isso é destacado, isso é realçado. E a contrapartida é que quanto mais áreas eu tenho aqui sem a vegetação, ou seja, aqui no caso pode ser uma cultura que está crescendo ou um solo que está exposto, sendo preparado, eu tenho um valor de NDVI baixo, tá vendo aqui, ó, nessa escala aqui, ó. Então eu tenho uma área bem que está me dizendo que eu não tenho vegetação nesse local, tá? Então isso é uma brincadeira, no bom sentido, que a gente faz com as imagens para tentar realçar as informações que nos são interessantes. Então aqui é um NDVI criado com imagens Planet, né? Aqui eu tenho um outro índice calculado, nesse caso é o NDBI. É um índice para destacar áreas urbanas, né, áreas urbanizadas, digamos assim. Nesse caso, eu gerei com uma imagem Sentinel-2. Então, aqui à esquerda, né, nós temos essa imagem em cor natural, né, como nós vemos. E aqui à minha direita, nós já temos a extração do índice. Então, repara, essa aqui é uma região de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, área urbana. Perímetro urbano de Presidente Prudente. Então, repara que essa área toda antropizada aqui, né, toda construída, ela é bem destacada por esse índice, né? Assim como eu tenho aqui um bairro mais afastado, né? Então, aqui claramente fica identificado. Em contrapartida, as regiões aqui de mata, ó, que é uma área até que expressiva dentro da cidade, aqui também, ó, elas já são totalmente no tom avermelhado, que está nos dizendo, né, ó, menos 0,33, que está nos dizendo que não é área urbana, não é área construída, perdão, e sim qualquer outro tipo de alvo que não seja área construída, tá? Então, um índice bastante interessante para aplicação também no contexto de planejamento urbano. Aqui indo um pouco mais para a questão da agricultura de precisão, aqui é um trabalho publicado recentemente para determinar a altura de plantas e, no caso, essas plantas são milhos, né, pés de milho, e também determinar a concentração de nitrogênio nas folhas dessas plantas. Para esse caso, foram trabalhados com diferentes índices espectrais para tentar entender qual seria a resposta mais interessante para determinar tanto a altura quanto a concentração de nitrogênio, ok? Bem, aqui usando imagens de Vant, tá, pessoal? Então, aqui à esquerda eu tenho a estimativa por essas imagens, né, e por técnicas aqui de Machine Learning, da altura desses pés, né? Então, eu vejo aqui quanto mais roxo, né, aqui na imagem eu tenho cerca de 1,49 a 1,64 de altura. E quanto mais indo para o verde, aqui eu tenho 1,80 até 2 metros de altura para cada pé. Essas são imagens de 10 centímetros de resolução, então imagens bastante detalhadas. À direita já tem a concentração do nitrogênio nas folhas, né? Então aqui tem gramas por quilo, né? Então quanto mais verde aqui, seja, quanto mais verde significa os pés de milho com maior concentração de nitrogênio nas folhas, tá? Aqui uma outra aplicação, mais no contexto ambiental, mostrando o uso e a cobertura da terra em uma região aqui do estado de São Paulo, né, basicamente na divisa aí com o estado do Mato Grosso do Sul e o Paraná, que mostra a diferença de uso da terra ao longo dos anos, né, no caso aqui 30 anos, de 87 a 2017. Então veja que a gente tem aqui
corpo d'água, nós temos vegetação, essas áreas mais amarronzadas, né, elas são solo exposto, e essas áreas mais em amarelo aqui, de acordo com a legenda, são pastagens. Então, claramente, nós observamos que ao longo do tempo há um grande aumento, né, dessas áreas de solo exposto e também das áreas de pastagem. Consequentemente, vegetação arbórea, cultura pode ter diminuído, né? Nessa mesma região, nesse mesmo trabalho, foi feito o mapeamento da temperatura de superfície usando imagens de satélite, tá? Então, esses dois dados foram extraídos do satélite Landsat. Nesse caso, nós temos quanto mais tom avermelhado, maior o valor da temperatura, né? Então, aqui nós percebemos claramente do aumento da temperatura de superfície ao longo desse período aí de 30 anos. Então, são algumas aplicações do potencial de se trabalhar com imagens de sensoriamento remoto. Então, se nós pararmos e pensarmos, o sensoriamento remoto ele está muito presente no nosso dia a dia, né? Acredito que todo mundo já ouviu, ou pelo menos já usou, o Google Earth, né? Então, nós temos ali, o Google Earth nada mais é do que uma aplicação, digamos assim, do sensoriamento remoto, né? Então, eu posso simplesmente olhar qualquer região do mundo, né, usando as imagens do Google Earth, ou seja, imagens de satélite. O Google ele faz parceria com algumas empresas para usar essas imagens, né, compra algumas das imagens também para mostrar aí o mundo visto de cima, digamos assim, né. Então aqui uma busca que eu fiz no Google Earth pela cidade de Campo Grande, aqui a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vista aí por imagens de satélite, né? Então, todo mundo, de certa forma, trabalha com sensoriamento remoto ou faz uso do sensoriamento remoto no seu dia a dia, né? Então, o que eu preciso conhecer dessas imagens para conseguir trabalhar com elas, né? Isso é uma fala da Teresa Florenzano, uma professora do INPE, muito conceituada na área, que eu achei bastante interessante e trouxe aqui para vocês. Né? Quando eu vou trabalhar com imagens de satélite ou mesmo com imagens de drone, né, com imagens multispectrais e perispectrais, eu preciso conhecer qual é a fonte de energia usada para produzir essas imagens. O que é uma resolução espacial, o que é uma resolução temporal, radiométrica, quais são os níveis de aquisição desses dados, né? Como que essa energia interage com o meu alvo, isso tem influência na hora de eu analisar uma imagem. A gente vai ver que é graças a essa diferença de interação dos alvos com a radiação que a gente consegue identificar na imagem o que é um solo, o que é uma vegetação, o que é água, etc. E alguns princípios básicos de tipos de processamento digital de imagens para, digamos assim, melhorar essas imagens ou minimizar erros nessas imagens e, com isso, poder extrair informação de interesse, né? Então, foi basicamente seguindo essa ordem que eu decidi montar esses slides para vocês e conversando com vocês, ok? Bem, então, do ponto de vista prático, o sensoriamento remoto é adquirir informação à distância, né? Mas tem aí uma definição formal, né, que foi trazida aí, pela Evelyn Novo, uma pesquisadora aqui do Brasil, que ela define que sensoriamento remoto é um conjunto de sensores que eu embarco em plataformas, e essas plataformas podem ser aviões, drones, satélites. E dentro dessas plataformas há também equipamentos de processamento e transmissão de dados que eu uso para estudar o meio terrestre, né? E esse estudo ele acontece por meio do registro e da análise da interação da radiação eletromagnética e os alvos que constituem essa superfície, né? Então pode ser uma vegetação, uma cultura, uma área urbana, um solo, dentre outros. Então, o sensoriamento remoto ele passou por algumas fases, vamos dizer assim, né? Segundo o manual de sensoriamento remoto, a história do sensoriamento remoto ela é dividida basicamente em dois períodos. Até 1960 era
estritamente baseado em fotos aéreas, vamos pensar assim, né? Então, se nós olharmos aqui nessa representação, nós vemos aqui no início fotos obtidas por balões, depois nós temos pássaros, né, carregando câmeras, depois aviões, né, com câmeras, e no ano de 1957 foi lançado o primeiro satélite no espaço, né, o Sputnik 1, um programa russo ou da antiga União Soviética que lançou um satélite no espaço para observação da Terra. Então, a partir dessa data, de 1960 até os dias atuais, a gente tem aí uma multiplicidade de sistemas sensores, né, que foram sendo lançados ao longo do tempo, para monitoramento, digamos assim, dos recursos da Terra, né? Não só monitoramento, mas para a questão de comunicação, para a questão meteorológica, né? Então a gente tem uma série de equipamentos com essa finalidade. Então aqui tem um vídeo, um link para um vídeo de 5 minutos que mostra esse panorama, né, da evolução do sensoriamento remoto. Hoje a gente coloca aqui esses 3 pontinhos porque está em evolução, então daqui 2, 3, 10 anos vai ter muito mais coisas aí disponíveis que está sendo desenvolvido com o avanço científico e o avanço tecnológico, né? Então, entrando um pouquinho agora nos princípios físicos, então, como nós vimos aqui atrás, há a interação da radiação eletromagnética e os alvos na superfície. Então, por isso eu preciso conhecer os princípios físicos do sensoriamento. Então, o que é essa fonte de energia, como que ela está organizada, como que essa energia interage com os meus alvos, né, com o meu terreno, dentre outras coisas. Então, essa imagem aqui vem do livro da Teresa Florenzano, ela tenta sintetizar o processo de formação de uma imagem usando como fonte de energia a radiação eletromagnética. Então, acompanhe aqui comigo. Eu tenho uma fonte de energia, nesse caso o Sol, uma fonte natural de radiação. Essa fonte ela emite energia em diferentes comprimentos de onda, essa energia se propaga pela atmosfera, atinge a minha superfície e aqui pode acontecer 3 processos básicos. Uma parte dessa energia pode ser transmitida, ou seja, pode passar pelo meu alvo, né? Uma parte pode ser absorvida por esse alvo para fazer algum processo e uma parte pode ser refletida por esse alvo. É justamente essa parte refletida que caminha aqui pela atmosfera novamente e atinge o sistema sensor. O sistema sensor ele registra essa radiação emitida, essa radiação refletida, e então converte essa radiação em um sinal digital, que pode ser uma imagem, que pode ser um gráfico, o qual vai ser então, pelos equipamentos de transmissão de dados, né, vai ser mandado aqui para estações na Terra, aonde vai acontecer todo o processamento desses dados e disponibilização deles para a comunidade. Então, veja que eu preciso, para ter uma imagem de sensoriamento remoto, eu preciso de uma fonte de energia, e essa energia ela vai ser, digamos assim, a interação dela com o que eu quero estudar vai ser registrada por um sensor, e esse sensor vai então, junto com outros equipamentos, converter essa fonte essa radiação, né, essa energia, em uma imagem, em um dado para se trabalhar. Bem, só fazendo um parênteses, né, há vários processos para transferência de energia. Então, eu posso ter uma transferência por condução. Então, aqui um exemplo lúdico, né, eu tenho uma fonte aqui de energia e ela está, no caso, aquecendo esse cabo. Então, a minha mão tocando, eu vou ter uma transferência de energia desse cabo para a minha mão pelo processo de condução. Aqui eu tenho um processo de convecção, né? Então, eu tenho uma transferência de energia aqui da fonte para as moléculas de água, então elas estão vibrando aqui, estão aquecendo. Isso é o que eu chamo de transferência de energia por convecção, por condução. E aqui eu tenho uma outra fonte, no caso radiação. Então eu tenho aqui um fogão, uma fogueira, etc., que está emitindo calor, né, que está emitindo energia. E essa energia está se propagando aqui na forma de ondas, né? Então aqui eu tenho o que eu chamo de uma radiação artificial.
O Sol faz o mesmo papel de emissão de radiação, só que ele é uma fonte natural. E essa energia propagada do Sol, ela viaja aí pela atmosfera por meio de ondas, ondas que nós chamamos eletromagnéticas. E são essas ondas que chegam aqui até a Terra. Então, é basicamente nessa figura você imaginar um conjunto de ondas saindo aqui dessa fonte, e essas ondas propagam pela atmosfera, reagem, né, interagem com o meu alvo, e o alvo ele reflete essas ondas, essa radiação, e são justamente os sensores, os equipamentos capazes de captar essa interação, tá? Bem, o que é preciso entender é que qualquer corpo que tem uma temperatura acima de 0 kelvins, ele emite radiação, tá? Radiação eletromagnética. Então, o 0 Kelvin significa menos 273 graus Celsius, tá? Então, aqui embaixo, ó, zero absoluto na escala Kelvin representa menos 273 graus na escala Celsius e menos 459 na escala Fahrenheit. Então, veja, qualquer corpo na superfície, ele então emite radiação. Então, o Sol, ele é uma fonte, digamos assim, a mais poderosa de radiação eletromagnética, né? Então, aqui a gente vê a energia relativa que vem do Sol, então ela é altíssima, mas nós não podemos desconsiderar que a Terra também emite radiação, tá? Então, as geleiras, os corpos, né, sobre a Terra, os alvos, eles também emitem. Por isso que nessa figura você vê aqui com maior intensidade a radiação refletida, ou seja, aquela que vem da fonte, interage e reflete, mas também você vê aqui, ó, nessa linha pontilhada, uma energia emitida pela própria superfície, tá? Porque qualquer corpo com temperatura acima de zero absoluto, ele emite energia. Então, essa poderia ficar a pergunta, bom, mas se eu tenho várias formas de transferência de energia, convecção, condução, por que o sensoramento remoto se apropria da radiação eletromagnética? Por que essa é a forma de energia usada? É justamente porque essa radiação, esse tipo de energia, não precisa de um meio para se propagar. Então, ela não precisa do ar, não precisa da água, e nem de um objeto, digamos assim, né? Ela se propaga no vácuo e se propaga na forma de ondas, né? Então, eu tenho o Sol, que essas ondas viajam, né? Essa energia viaja pela atmosfera por meio de ondas e atinge a Terra, e atinge os alvos na Terra. Então, isso faz com que eu possa colocar o meu sensor, que é capaz de registrar essas ondas, cada vez mais distante do meu alvo, né? Foi por isso, então, que a gente tem a ideia dos satélites, né? Os satélites estão a milhares de quilômetros de altitude, né? De distância da Terra, justamente porque essas ondas propagam livremente, sem aí a necessidade de um meio para conseguir chegar até um determinado local. Então, eu posso colocar o meu satélite cada vez mais distante do meu alvo, ok? E aí, quando a gente fala em radiação eletromagnética, é importante entender, basicamente, dois elementos que caracterizam essas ondas, né? Primeiro, essas ondas elas se propagam à velocidade da luz, então em torno de 300 mil quilômetros por segundo. E essas ondas, elas são caracterizadas em termos de frequência e comprimento, tá? A frequência é medida em hertz, que nada mais é do que o número de vezes que uma onda se repete no intervalo de tempo, tá? Então, imagine aqui, ó, eu tenho uma escala, que no eixo X aqui eu tenho o tempo em segundo, e aqui eu tenho a forma de uma onda. Então, a onda, por exemplo, começa aqui, ela tem um pico, ela volta, ela desce, ela tem outro pico aqui na parte inferior, e aqui ela termina um ciclo, digamos assim, né? Uma onda completa. E aí começa de novo. Aqui ela sobe, passa por esse ponto, chega nesse vale e sobe de novo. Então, aqui, se você observar, tem uma outra onda. Então, nesse intervalo de 1 segundo, eu tive a repetição de duas ondas, né? De duas vezes da mesma onda. Então, eu tenho uma frequência que eu chamo de 2 Hz, tá? Se eu tivesse aqui uma maior repetição dessa onda, por exemplo, 4 vezes, a frequência seria 4 Hz.
Então, o número de oscilações que um campo, né, elétrico e magnético tem durante um segundo. E o comprimento é justamente a distância entre dois picos consecutivos de uma onda. Então, aqui no caso, ó, eu tenho um pico na parte superior e aqui também. Então, essa distância aqui que eu chamo de lambda é o que nós denominamos de comprimento de onda, que pode ser metros, centímetros, milímetros, nanômetros, micrômetros e etc. Tá? Então, da mesma forma, aqui embaixo, ó, desse pico inferior até esse, eu tenho um comprimento de onda, ok? Então, é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque o Sol ele emite radiação não só com uma única frequência e um único comprimento de onda, tá? Eu tenho, na realidade, ondas de diferentes frequências, de diferentes comprimentos de onda. Então, eu preciso entender essas duas variáveis, frequência e comprimento, para caracterizar uma onda, tá? Então, aqui eu tenho uma onda de alta frequência, ou seja, ela no intervalo, digamos assim, de 1 segundo, imagine que daqui desse zero até aqui seja 1 segundo, olha quantas vezes eu tenho a repetição da onda, né? Porque ela tem uma alta frequência. Por outro lado, a distância entre esses picos da onda, ó, elas são menores, para ela poder repetir no mesmo intervalo. Então, eu tenho uma onda de alta frequência e baixo comprimento. E o inverso também é verdade. Nesse mesmo intervalo, ó, eu tenho menos repetições da onda, mas a contrapartida é que eu tenho maior comprimento. Então, qual que é o interesse em ter uma onda de maior comprimento, uma onda de menor comprimento, né? Quanto maior a frequência da onda, a gente diz que mais energia ela carrega, tá? Então, eu vou ter menor comprimento dessa onda, tá? Agora, quanto menor essa frequência da onda, maior vai ser o comprimento dela, mas ela tem mais poder, digamos assim, para percorrer maiores distâncias, tá? Ela tem a capacidade de navegar por caminhos mais longos. É por essa razão que as ondas de rádio, TV, as ondas, né, Wi-Fi, internet, elas são em geral chamadas ondas de grandes comprimentos de onda e, portanto, baixa frequência, porque elas conseguem percorrer distâncias maiores. E as ondas, por exemplo, usadas nos equipamentos raio-x, as ondas ultravioletas, elas são ondas de alta frequência e, portanto, menor comprimento, tá? A gente fala que as ondas de característica ionizante, elas fazem mal, né, para o nosso organismo. Elas têm alta frequência, então elas alteram os átomos dos corpos e acabam provocando mutações. Então, por isso que o pessoal fala, olha, não é muito bom ficar fazendo raio-x com frequência. O pessoal que trabalha nessa linha, eles têm aí todo um paramento, né, para usar, tem um tempo também de serviço menor, tá? Então, como eu tenho ondas de diferentes frequências, diferentes comprimentos, a organização dessas ondas, digamos assim, numa régua, vamos chamar assim, ou numa escala, é o que eu denomino de espectro eletromagnético, tá? Então, eu tenho, no sensoriamento remoto, a gente vai ver que a gente usa só um pedacinho desse espectro, que é o infravermelho e a região do visível, tá? E também a região do micro-ondas, que está aqui à esquerda. Ok, pessoal? Então, de todo esse espectro, nossos olhos eles conseguem identificar somente a região do visível, somente enxergar a região do visível, que é só esse pedacinho aqui, ó, tá? Que vai lá da escala de 400 a 700 nanômetros, tá? Para vocês terem uma ideia, 1 nanômetro é 1 metro dividido por 1 bilhão de partes, tá? Então, é algo bem pequenininho. Então, o visível ele varia ali do 400 até os 700 nanômetros. Então, passando ali da região do azul, do verde para o vermelho, tá? E aí, mais para frente, eu vou explicar para vocês essa ideia das cores, né? Então, na realidade, são essas luzes aqui que os nossos olhos são sensíveis, né?
Bem, e no sensoriamento, como eu comentei, as únicas partes de todo aquele espectro que nós usamos para fazer a obtenção dos dados é a região do visível, tá? E a região do infravermelho. E aí nós temos o que nós chamamos de sensoriamento óptico. E também nós temos o chamado sensoriamento ativo, que é quando os equipamentos trabalham com a região do micro-ondas, tá? Então, são basicamente essas três faixas que nós podemos usar para obter imagens de sensoriamento remoto para diferentes finalidades, tá? E aí, mais para frente, eu vou explicar o porquê disso. Bem, esses sensores, quando eles trabalham com a região do visível e do infravermelho, eles são chamados sensores passivos. Por quê? Porque eles precisam de uma fonte de radiação eletromagnética. E nesse caso, o Sol é a fonte utilizada. Então, a vantagem de se trabalhar com esse tipo de sensor é que ele nos dá imagens similares ao que os nossos olhos veem no mundo real. Tá? A desvantagem é que ele só coleta imagens durante o dia, que as condições meteorológicas influenciam. Então, aí eu precisaria ter, não poderia ter um dia chuvoso, um dia nublado, por exemplo, senão não viria a cena, né? Já os sensores ativos, como os radares, os sensores LiDAR, os sonares, eles não dependem das condições climáticas. Por quê? Porque eles mesmos carregam equipamentos que produzem radiação eletromagnética. Então, na realidade, eles emitem pulsos que viajam da fonte que eles carregam até a superfície, interagem com o alvo e esse pulso ele retorna. Então, ele tem, independente aí se é de dia, se é de noite, se tem nuvem, se não tem, então ele não sofre essas influências, ok? Bem, agora por quê? Né? Por que eu tenho somente aquelas três faixas de interesse ou que podem ser usadas pelo sensoriamento? Justamente porque o sensor ele está a milhares de quilômetros de altitude. Então, ele tem a energia, navega toda uma camada da atmosfera para interagir com o alvo e voltar para o sensor. Então, nesse processo de viagem, digamos, pela atmosfera, a atmosfera ela é constituída por diferentes elementos, né? CO2, metano, vapor d'água, dióxido de carbono, ozônio, nitrogênio. Então, esses gases que têm dispersos na atmosfera, eles interagem com a radiação eletromagnética. Então, eu tenho as chamadas zonas de absorção da radiação, que aí eu chamo de a atmosfera está fechada, digamos assim, e tenho as janelas atmosféricas, que é por onde as ondas eletromagnéticas conseguem passar, né, navegar, sendo aí a atmosfera considerada transparente à radiação, tá? Então, veja, aqui na região do visível, ó, que vai mais ou menos do 0,4 ao 0,7, eu tenho as janelas atmosféricas. Então, é por isso que eu uso essa região espectral no sensoriamento. Mas se eu vou um pouquinho do 0,7, né, 0,8 lá, o infravermelho, até mais ou menos aqui, essa região, que é toda a região do infravermelho, eu vejo que tem alguns locais que eu tenho fortes processos de absorção, né? Então, essas partes em preto aqui, ó. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, em torno de 1,4, ó, eu vou ver que eu tenho forte absorção da radiação eletromagnética por moléculas de água que estão na atmosfera. Assim como nessa região em torno de 1,9, tá vendo aqui, ó? Mas nessa região aqui em torno de 2,5, 2,6, ó, a absorção não é mais por molécula de água, ela é por CO2. Então, reparem que não tem algumas faixas que eu tenho mais problemas de absorção por diferentes componentes da atmosfera, tá? É por essa razão que no sensoriamento remoto óptico, né, se trabalha com a região do visível e do infravermelho, tá? Que são justamente os locais que eu tenho as chamadas janelas atmosféricas, ok? Bem, então caminhando um pouquinho mais, nós vamos para a parte dos níveis de sensores, de aquisição de dados, né? Então, esses dados, quando a gente fala de sensoriamento remoto, eu posso pensar nessas informações adquiridas a nível terrestre, né? Então, aqui eu tenho um sensor, por exemplo, embarcado em um trator, ou
uma pessoa, né, com equipamento nas mãos. Então aqui no caso está sendo uma análise, um registro da interação da radiação eletromagnética com folhas de laranja, né, com citros. Então esse equipamento aqui se chama um espectroradiômetro. Ou eu posso ter um nível aéreo, né? Então agora os vantes, os drones, os aviões, os balões, ou um nível orbital. Então são basicamente essas três plataformas, né? Terrestre, aéreo e orbital, que eu consigo adquirir dados por sensoriamento remoto. Algo importante é que, via de regra, trabalhos de campo, medidas in situ, né, são feitas com equipamentos justamente para calibrar esses dados dos níveis aéreo e orbital. Tá? Então, por exemplo, nesse dia aqui, ao mesmo tempo que se estava fazendo medidas aqui com o espectroradiômetro nas folhas, um drone estava coletando imagens dessa área. Então, depois a gente conseguia associar essas imagens com esses dados de campo, ok? Basicamente, os satélites eles são classificados de órbitas polares e geoestacionárias. Então, no caso, os chamados polares são órbitas baixas, então eles percorrem, né, ao redor dos polos mesmo, a trajetória deles. E geoestacionário é quando eles estão sempre a uma mesma distância da Terra e eles têm a mesma velocidade e direção de rotação da Terra. Então, a sensação é que se tem que eles estão parados, né? Mas na realidade é que eles estão orbitando na mesma velocidade e direção que a Terra. Geralmente, os satélites geoestacionários são usados para meteorologia, são usados para comunicação. Então, eles estão a muitos quilômetros de altitude, em torno de 35 mil quilômetros. Já os satélites que a gente usa aí nas aplicações de sensoriamento remoto em geral, eles são chamados de órbitas baixas, então em torno de 200 a 1.000 quilômetros de altitude, tá? É bem interessante porque desde do lançamento do Sputnik de 1957 até os dias atuais, muitos e muitos satélites foram colocados no espaço e isso tem gerado o que a gente chama de lixo espacial. Então eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, para que depois vocês consultem e observem quais têm sido as orientações da ciência para tentar reduzir ou minimizar esses problemas de lixo espacial, tá? Bem, avançando um pouquinho, nós temos os sistemas satélites. Então, desde 1957, quando foi lançado o primeiro satélite, o Sputnik 1, nós temos uma série de sistemas desenvolvidos e em desenvolvimento, seja por empresas privadas ou pelo setor governamental, para monitoramento da superfície da Terra. Então, eu deixei aqui destacado nesse tom laranja, né, puxado para o marrom, os chamados satélites gratuitos, né, que produzem imagens e distribuem gratuitamente, tá? Eles, no caso, operados por diferentes empresas ou organizações, né? Então, a NASA, ela, por exemplo, é responsável pelo Landsat, pelo NOAA, e nós temos a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que desenvolveu aí um conjunto de países juntos, né, desenvolveu o Sentinel, que é imagens lindíssimas, de boa resolução e gratuitas. E tem também o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desenvolveu junto com a China o CIBERS, né? Então o Brasil também tem aí um incentivo nesse sentido. E a Airbus, a Maxar, a Planet são empresas de ordem internacional privadas que trabalham no desenvolvimento de satélites, tá? No caso, a PlanetScope, a Planet é uma empresa que desenvolve nanosatélite chamado PlanetScope, tá? Então, essas são imagens que podem ser usadas gratuitamente para fins de pesquisa, mas não para fins comerciais, tá? Então, são imagens que elas são vendidas. Bem, então nós temos aí uma série de sistemas satélites com sensores passivos, né? Então todos eles dependem aí do Sol para coletar as imagens, tá? Então depende das condições climáticas. Para vocês terem uma ideia, o satélite Landsat, o primeiro deles foi lançado em 72, o Landsat 1. E em 2013 foi lançado o Landsat 8.
né? E está previsto o lançamento do satélite Landsat 9, né? Estava previsto para 2018, deu uma atrasada e ainda nós não temos imagens disponíveis para esse satélite. Então veja, só o satélite Landsat ele nos permite aí um banco de imagens da ordem de 40 anos, né? 1970 a 2020, na realidade 50 anos. Né? Então nós temos um banco de imagens aí a cada 16 dias se tem uma imagem coletada por esse satélite de uma mesma região geográfica. Então você percebe que nos últimos 50 anos você consegue analisar a sua região de interesse usando imagens Landsat que são gratuitas, né, disponíveis aí pelo site da NASA. E cada satélite ele tem, digamos, um percurso, né, uma órbita. E essas órbitas elas são mapeadas em termos de o número da órbita e o ponto, né? Então cada imagem tem o que a gente chama de órbita ponto. Como são satélites polares, né? Então aqui, ó, a hora que o Landsat passa, por exemplo, o Polo Norte é em torno do 12h30, né? E a hora que ele passa pela linha do Equador em torno de 9h42, né? Antes do meio-dia. Então eles têm todo um trajeto, né, para percorrer e esse trajeto é chamado de órbita, tá? Como que eu baixo essas imagens Landsat, né? Posso baixar pelo site do INPE, que é um distribuidor aqui no Brasil dessas imagens, mas posso baixar direto do Serviço Geológico Americano, tá? Então aqui tem o endereço, a gente entra lá, busca pela região geográfica, a data da imagem, a série Landsat, assim como tem uma série de outros satélites disponíveis que disponibilizam imagens e você pode baixar aí por esse site, tá? O INPE, que disponibiliza, né, que criou aí os Cibers, a série Cibers, que já está na quarta, né? Então teve o Cibers 1, o Cibers 2, o Cibers 3, o Cibers 4 e agora o 4A, né? Teve o Cibers 2B também. Mas basicamente tem esse portal aqui para você baixar imagens do Cibers 4A. Então você são imagens que nós temos aí do ano de 2020 em diante. Imagens que são muito interessantes para contexto de estudos ambientais, em contexto urbano também, pela resolução que elas possuem, tá? O Sentinel-2, que é da ESA, né, responsável pelo desenvolvimento. Então tem vários locais que eu posso baixar essas imagens, mas por exemplo no Glovis eu consigo entrar, fazer a busca pela área geográfica e baixar essas imagens também, tá? E o Planet, que tem como eu comentei, para fins educacionais elas são gratuitas, então você precisa ter um e-mail institucional, ou para fins de pesquisa, né? Agora, para fins comerciais, você não pode utilizar essas imagens, aí você teria que adquirir, tá? São imagens, todos os dias você tem uma imagem da área, muito interessante. Vou mostrar mais adiante para vocês. Bem, nós chegamos aqui então nas características dos sistemas sensores em termos de resolução. Então, quando a gente vai trabalhar com uma imagem satélite, talvez a primeira questão que você tem que se fazer é: o que eu quero mapear, aquela imagem tem uma resolução adequada? Né? Uma resolução espacial, radiométrica, temporal e espectral adequada. Então, o que são essas resoluções? É isso que eu quero mostrar para vocês. Antes disso, vamos só recapitular o conceito de imagem. Né? Então, uma imagem digital nada mais é do que uma matriz de números, né? de células, e essas células a gente chama de pixel. Então, para essa matriz eu conheço a coordenada de cada pixel, seja em termos de linha coluna, coordenadas geográficas, se for uma imagem referenciada. E cada pixel tem um atributo, né? Então, nesse caso, o atributo são níveis de cinza. Então, o nível de cinza ou o número digital, o que ele representa? Né? O que significa um ND de 50, um ND de 100, um ND de 200 e por aí vai? Significa a intensidade da radiação que foi registrada pelo sensor naquele pixel. Tá? Então, quanto maior o valor, maior a intensidade da radiação que foi registrada para aquele local, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o que nós chamamos de resolução espacial da imagem, que nada mais é do que o tamanho do pixel, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando um pixel de 30 metros.
Então significa que ele tem 30 por 30. Então no terreno, um pixel está mapeando uma área correspondente a 900 metros quadrados. Essa é a chamada resolução espacial. E esse 30, então eu digo que é a resolução espacial de 30 metros. Nesse caso, são imagens Landsat. Então, aquelas 8 satélites Landsat que eu mostrei para vocês, aquela série, a resolução espacial deles é de 30 metros, tá? Mas eu tenho N resoluções espaciais, né? Aqui, por exemplo, tem uma resolução espacial de 50 centímetros, aqui eu tenho de 80 metros, aqui eu tenho de 10 metros. O que que vocês observam? Que quanto menor for esse tamanho do pixel, mais detalhada é a cena. Né? Então, ó, se eu peço para você escolher dessas imagens, qual a imagem você tem mais dificuldade de identificação? Você vai dizer, olha, possivelmente essa eu não consigo discretizar nada. Essa também. Agora aqui eu já começo a ver alguma coisa. Ó. Aqui melhora, vai melhorando. Aqui eu vejo nitidamente. Então, cada quadradinho desse aqui, na imagem, tem 50 centímetros. Aqui, cada quadradinho tem 80 por 80. Então, eu digo que eu tenho aqui imagens de diferentes resoluções espaciais. Vocês começam a observar, então, que quanto menor o tamanho do pixel, maior a resolução espacial. Melhor eu vejo os elementos na cena, mais detalhes, tá? Repara aqui em alguns exemplos. Eu tenho uma imagem que eu chamo de alta resolução espacial. Isso aqui é um satélite QuickBird, as imagens são pagas. Cada pixel na imagem tem 61 centímetros. Então, eu tenho aqui, em 2005, uma área toda apropriada irregularmente. E em 2005, em junho, foi feita a desapropriação dessa área. Ó. Então, eu consigo nitidamente verificar a distribuição espacial desses alvos aqui numa imagem de alta resolução. Tá? Se eu tivesse colocado um pixel, pego uma imagem com um pixel, por exemplo, de 40 metros, 80 metros, já não teria tanto nível de detalhe como eu vejo aqui, tá vendo? Ó? Eu vejo elementos de diferentes tamanhos. Aqui eu vejo, por exemplo, carros, né, maiores, possivelmente um caminhão, um ônibus. Aqui carros menores. Então eu vejo uma discretização da realidade com muito mais detalhes. Aqui um outro exemplo de imagem de alta resolução. Então o satélite Iconos também paga essas imagens. É 1 metro de resolução, feito no dia antes do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, e após o ataque. Então, a gente vê aqui o resultado devastador que teve aquele ataque terrorista, né? Aqui uma outra imagem já da região de Presidente Prudente. Nós temos uma imagem dos nanosatélites PlanetScope. São imagens de 3 metros de resolução, imagens bem detalhadas, também de alta resolução. Aqui eu tenho 2016, 2020. Então, repara aqui a alteração na paisagem. Aqui é um condomínio fechado. Ó. Aqui já começa a se observar o término da obra, a construção de algumas casas. Então, isso para fazer uma análise do que mudou ao longo do tempo é bem interessante, tá? Aqui já uma resolução de média, né, uma resolução espacial média, também da região de Prudente. São imagens aqui de 30 metros de resolução pixel, no caso do Landsat 8. Aqui também de média, do satélite Sentinel-2A, 10 metros de resolução. Aqui também da cidade de Presidente Prudente. Então você já não consegue ver com tanto nível de detalhes, né? Aqui menos ainda, né? Aqui você só vê algumas vias mais largas, né? Então aqui uma rodovia. Aqui não, eu já consigo ver as vias já as vias expressas, então aqui avenidas, também aquela rodovia que a gente viu na imagem anterior. Algumas noções de quadras, né? De quadras não, perdão. De encontros, né, de vias aqui. Então aqui eu tenho uma avenida, aqui eu tenho outra. Então a gente consegue ver esse delineamento. Bem, aqui uma outra imagem, no caso do Sibers 4A, já de 8 metros, estão indo aí já para uma resolução média, quase indo para alta, né? Também da região de Presidente Prudente, então ainda vejo bem melhor agora a definição de algumas vias, né? São imagens recentes, no caso de julho de 2020.
e uma resolução de baixa, né? Então aqui a gente tem o sensor MODES, que está embarcado em duas plataformas, que é o Aqua e o Terra. E nesse caso é uma região aqui da ilha de Madagascar. Então a gente vê aqui parte do Oceano Índico, né? E aqui a parte do continente, a parte da ilha. Então uma imagem de 250 metros. Então cada pixel tem 250 metros, né? Por 250. A imagem de setembro desse ano. Do mesmo sensor, mas com uma resolução de 500 metros, então uma região da Argentina aqui. A gente tem aqui alguns focos de incêndio, né? Então isso aqui... Mas imagine, cada pixel tem 500 metros. Então 500 por 500 é o tamanho da área geográfica de um pixel. Então veja, são incêndios de grandes proporções, se a gente parar e pensar, né? Então aqui umas nuvens de fumaça... Aqui nós temos também o sensor MODES, mas do satélite Terra, numa região da Rússia, né, com resolução espacial de 1000 metros. Para vocês terem uma ideia, a largura de uma imagem MODES é em torno de 2.300 quilômetros. A largura de uma cena, então são imagens enormes, né, e gratuitas, viu, pessoal? Eu consigo baixar essas imagens, por exemplo, dentro do site da USGS, que eu mostrei para vocês lá, onde baixa do Landsat. Então, basicamente, tem resolução alta, média e baixa, tá? E o que seria a resolução radiométrica de uma imagem? Na realidade, se o pixel tem uma coordenada e um atributo, o atributo é a resolução radiométrica. É o quantos tons de cinza eu uso para quantificar essa radiação eletromagnética. Então, quando eu falo que eu tenho uma imagem de 1 bit, né, eu tenho 2 elevado a 1, eu tenho 2 tons, ou vai aparecer branco ou preto na imagem, o meu alvo. Se eu tenho uma imagem de 2 bits, 2 elevado a 2, 4. Então eu tenho 4 tons, o branco, o preto e 2 tons de cinza. Então, a quantificação, o número de níveis de cinza usado para expressar a REM é o que define a resolução radiométrica. Quanto mais tons, mais detalhada a imagem. Então veja aqui, ó. Uma imagem de 2 bits, então só branco e preto, e uma imagem de 11 bits, quer dizer, de 2048 tons, eu tenho já bem mais detalhado os elementos. Então, eu consigo separar árvores de áreas de grama, de construções. Aqui eu já tenho dificuldade de identificar, tá? Então, por exemplo, o Sibers 4A, ele vem com imagem de 10 bits no sensor WPM, o Landsat 8, 16 bits, o Planet 12 bits, o Sentinel 11 bits. Então, quando eu vou trabalhar com uma imagem, eu preciso conhecer a resolução radiométrica dela, tá? E a resolução temporal, que talvez seja mais intuitiva, né? Na realidade, quando um satélite ele é lançado, ele tem uma periodicidade, digamos assim, de revisita da área. Então, nesse caso, a gente chama isso de resolução temporal. Então, no Sibers, eu tenho a cada 31 dias ele revisita a área, o Landsat a cada 16 dias, o Sentinel a cada 5 dias, o PlanetScope é diária a resolução. Então, todo dia eu tenho um satélite passando pela mesma área geográfica. Isso é muito importante para estudos de análise de monitoramento, né? A análise de multitemporal ou monitoramento de culturas. Então, aqui ó, uma imagem Landsat 1 do ano de 1981 e uma Landsat 5 do ano de 2009, lá de uma região do Uzbequistão. Então, eu tenho ali nitidamente a mudança da paisagem, né? Isso é feito graças à resolução temporal do satélite, né? Eu posso ver a mesma área em diferentes datas. E a resolução espectral, né? Então, quando o satélite imageia uma área, ele não vai, digamos assim, adquirir uma única imagem. Ele vai fazer várias imagens daquela área ao mesmo tempo, sendo que cada imagem vai ser de uma região do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 imagens feitas da mesma área, no mesmo instante, só que essa primeira imagem representa a faixa espectral do azul, essa do verde, essa do vermelho e essa do infravermelho. Então, aqui está tudo em tons de cinza, porque literalmente toda a imagem satélite é em tons de cinza. Quando eu falo verde, vermelho, azul, eu não estou falando em cor, eu estou falando na faixa espectral que corresponde à cor azul, à luz verde, à luz vermelha, tá?
Então, quanto mais imagens, quanto mais bandas, que a gente chama, o sensor registra, e quanto menor esse intervalo espectral, então veja, o azul vai do 450 ao 515, o verde do 525 ao 605. Quanto mais estreitos esses intervalos e quanto mais bandas, quanto mais imagens registradas, maior eu digo que é a resolução espectral do meu sensor, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Sibers ele registra 4 imagens simultâneas, uma para o canal do vermelho, do verde e do azul e uma para o infravermelho próximo. Tá? O Landsat ele já registra 11 imagens. O sensor OLE embarcado no Landsat 8 registra 7 bandas e o sensor TIRS mais 2 bandas. Na realidade são 9 bandas, perdão. O Sentinel ele registra 13 bandas. Então aqui, ó, você observa aqui as faixas em que cada banda corresponde, né? Então eu tenho 12, mas tem duas 8, tá vendo aqui, ó, 8A e 8, então dá 13 bandas, tá? E o Landsat aqui embaixo, ó, 9 bandas, ó, sendo 7 bandas o sensor OLE e 2 bandas o sensor TIRS. Então esse satélite ele tem 2 sensores embarcados. O Planet também 4 bandas, Rapid Eye 5 bandas, então é o número de imagens que eu tenho da mesma área em diferentes canais do espectro eletromagnético, em diferentes faixas, tá? Isso eu chamo de sensor multiespectral, quando ele registra entre 10 a 15 bandas. Hiperespectral, quando ele registra centenas de bandas. Então aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma ilustração do Landsat 8, tá? E também o 9, que vai ser gêmeo a ele, né? Ou seja, vai ter as mesmas bandas. Repara que elas não são contíguas, tá vendo? Ó, eu tenho a banda a banda Sirius, né? Eu tenho do azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e tenho o infravermelho médio e infravermelho distante. Então repara que tem faixas do espectro que não são registradas por esse sensor. Então ela chama de faixas não contíguas e tem uma chamada pancromática aqui que pega do azul ao vermelho. Mas esse outro sistema Everest aqui, ele já registra 224 bandas. Então, quer dizer, centenas de bandas. Então, é como se eu tivesse 224 imagens da mesma área aqui, tá? Isso me permite, a cada 10 nanômetros aqui, é a resolução espectral dele. Eu tenho uma banda. Isso me permite, basicamente, criar toda uma curva espectral. Então, essa aqui, ó, é um pixel na imagem, uma região da imagem, e eu tenho o comportamento dessa região em diferentes faixas do espectro. O que vocês estão vendo de falhas aqui, ó, em torno de 1.4 e 1.9, é por conta daquelas moléculas de água que absorvem a radiação. Então, a radiação não consegue chegar no sensor nessas faixas porque as moléculas de água absorvem essa energia, tá? E olha, mesmo local com uma imagem Landsat 8 sensor OLE. Veja, eu tenho algumas mais detalhes aqui na região do visível, mas depois eu tenho quebras, tá vendo? Ó, começa o infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante. Então eu tenho aqui, ó, essas bandas, tá vendo? Ó? Essa banda aqui, ó, é essa aqui. Essa banda mais distante aqui, ó, é essa aqui. Então, eu tenho todo um vácuo de dados aqui. Eu não tenho dados, por isso que eu tenho essa quebra. E já no sensor com maior resolução espectral, eu tenho toda uma nuance aqui, ó. Tá? Então, dependendo do que eu vou estudar, eu preciso de muito mais bandas, muito mais imagens para entender o comportamento, tá? E, indo aí para o penúltimo item, né, da nossa aula, a gente tem o que seria um pouco de comportamento espectral e composição de bandas, né? Então, assim, reparem que eu tenho a mesma área com diferentes tonalidades. Então, como que eu interpreto uma imagem de satélite, né? Eu tenho aqui o que a gente chama de composição de bandas. Por que isso? Porque, na realidade, toda a imagem de satélite ela vem em tons de cinza, aquilo que eu mostrei aqui atrás para vocês. Então,
Então, para facilitar a interpretação, a gente associa cores a essas imagens. E isso é um processo que eu chamo de composição de bandas, tá? Então, veja, para eu entender esse processo de composição de bandas, eu tenho que minimamente entender um pouco de cor, como que as cores são compostas. Então, aqui eu tenho uma imagem recuperada lá do espectro visível. Quem descobriu essas diferentes cores, luzes, né, melhor dizendo, foi Isaac Newton. Ele pegou um prisma e colocou sob a luz do sol, a luz incidiu no prisma e refletiu, e refratou aqui, na realidade, nos diferentes comprimentos de onda. Então, eu tenho luzes da região do azul até do vermelho, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, quando eu vejo um amarelo, eu, na realidade, estou vendo uma combinação de vermelho com verde. Vermelho com verde dá amarelo. Quando eu vejo um ciano, eu estou vendo a combinação de um verde com um azul. E quando eu vejo um roxo, aqui um magenta, é uma combinação de vermelho com azul. Quando eu vejo branco, na realidade eu estou vendo a combinação de todas as cores, todas as luzes. É o que tem aqui, o branco decomposto em diferentes comprimentos de onda. E quando eu vejo preto, na realidade eu estou vendo a ausência de luz. Então, cor é luz. E o que eu faço com as minhas bandas espectrais? Eu associo luzes a ela, eu associo cores. Então, aqui, por exemplo, ó, eu peguei a faixa do azul, eu atribuí o canal blue, né, o canal azul, a faixa do verde eu atribuí o verde e a faixa do vermelho eu atribuí o vermelho. Então, ficou azul, verde e vermelho. A combinação deles deu o que eu chamo de cor natural. Tá? Então, sempre que eu vejo, por exemplo, lá o Google Earth, uma imagem, eu estou vendo uma composição de bandas. Então, aquelas imagens já passaram por um processamento. E eu atribuo cores justamente para facilitar o processo de interpretação. Quando eu associo a faixa espectral do azul, a cor azul, a faixa espectral do verde, a cor verde, e a faixa espectral do vermelho, a cor vermelha, ou seja, azul com azul, verde com verde, vermelho com vermelho, eu tenho a chamada composição cor natural. Qualquer brincadeira que eu faço nessa troca de cores, eu tenho o que eu chamo de falsa cor. Então, aqui eu coloquei o azul com o verde, o vermelho com a banda do verde, eu coloquei a luz azul, a banda do vermelho eu coloquei a cor verde e a banda do infravermelho próximo eu coloquei a cor vermelha. Então, olha, a mesma área, aqui, ó, olha, aqui eu tenho cores naturais, ou seja, como os meus olhos estão acostumados a enxergar, aqui eu já tenho falsa cor. Então, veja que a vegetação aqui ela sai toda em vermelho, tá? Então, essa ideia de composição de bandas ela é muito útil quando a gente vai trabalhar para interpretação da imagem, porque ela facilita. Então, às vezes eu consigo identificar melhor uma composição do que outra. Então, por exemplo, aqui no QGIS, ó, eu tenho uma região geográfica aqui do Campo Grande, eu tenho aqui uma imagem, uma composição colorida do satélite Cibers 4A. Essa é uma bacia hidrográfica da Prosa, que fica numa parte urbana de Campo Grande. E repara que aqui eu tenho uma composição que nós chamamos cor natural. Então, na banda do azul, eu coloquei cor azul, na banda do verde eu coloquei cor verde e na banda do vermelho eu coloquei cor vermelha, tá? Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho azul, vermelho com vermelho, verde com verde e azul com azul, tá? Então eu tenho aqui a composição cor natural. Vou só mudar aqui para vocês verem melhor. Então, se eu dou um zoom aqui nessa região, ó, eu vejo claramente a área de vegetação, a área urbana e tudo mais. Repara se, por exemplo, eu colocar o infravermelho próximo na banda do vermelho, o vermelho no verde e o azul, o verde no azul. Repara que aqui eu segrego bem mais a vegetação, tá vendo? Ó? Consigo realçar melhor corpos d'água. Então, ou seja, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de uma composição colorida falsa cor.
naquela outra representação eu tinha uma composição colorida, cor natural. Então, quer dizer, os meus olhos não estão acostumados a ver vegetação em vermelho, né? Mas para segregar áreas de vegetação dos demais alvos, essa é uma combinação interessante. E a gente vai ver o porquê, tá? Então, isso é um recurso muito útil para nós. Então, como que os alvos aparecem em uma imagem de sensoriamento remoto, né? Então, a questão fundamental no sensoriamento é justamente entender o que acontece com a radiação quando ela interage com o alvo. Então, lembra, eu tenho 3 possíveis interações: refletância, absortância e transmitância. O que passa pelo alvo é a transmitância, o que fica no alvo é a absortância e o que o alvo reflete é a refletância. Então, por exemplo, quando você vê uma banana em amarelo, o que está acontecendo? Ela recebe radiação em todos os comprimentos de onda, aqui pensando no visível, que é o que a gente enxerga. Ela absorveu todos os comprimentos de onda, exceto o amarelo. O amarelo ela refletiu, por isso que eu vejo a banana em amarelo. A mesma ideia, por exemplo, um morango. Ele recebe todos os comprimentos de onda, mas ele refletiu aquilo que ele não precisa, nesse caso o vermelho, por isso que eu vejo em vermelho. Uma flor, por exemplo, em branco, ela recebe todos os comprimentos de onda e reflete todos. Então, ela não, a combinação de todas as luzes é a luz branca, né? Então, veja, a cor que eu vejo uma vegetação, por que eu vejo a vegetação em verde? Porque, na realidade, a gente vai descobrir que o comportamento espectral da vegetação é o quê? Ela vai absorver a região do azul e do vermelho para fazer fotossíntese e vai refletir o que ela não precisa, que é a região do verde. E o verde é a região espectral que eu enxergo. Então, eu vejo a vegetação em verde, tá? Então, cada alvo, seja vegetação, solo, área urbana, cultura, água, reflete de uma forma diferente. Então, a gente tem o comportamento espectral do alvo. O que é isso? Como que vai depender essa refletância? Ela depende do que o alvo é feito, então das composições químicas e minerais desse alvo, do teor de umidade que tem nesse alvo e da rugosidade, das características dele, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma floresta com árvores de diferentes copas, de diferentes alturas. Então, isso tudo impacta na imagem. Então, as áreas de vegetação, por exemplo, de mata, aparece com um aspecto rugoso, tá? Por isso que a gente viu aqui, no QGIS, a gente viu aqui essa parte de mata, ó, um aspecto rugoso. Mais um aspecto de água aqui, ó, eu vejo uma textura lisa. Por quê? Porque basicamente, ó, eu tenho a mesma característica, digamos assim, em termos de forma, para o elemento. Então, eu tenho esse aspecto mais liso. Então, a rugosidade do alvo influencia também, tá? Então, cada alvo tem o que a gente chama de uma assinatura espectral, que na realidade é colocada num gráfico em termos de comprimento de onda e refletância. Nesse caso, a refletância é em porcentagem, para facilitar a nossa compreensão. Por quê? Veja, a gente tem aqui a ideia, né, do processo de aquisição da imagem, que é uma fonte que emite radiância. Então, ó, a radiação que chega no alvo eu chamo de irradiância. Esse alvo vai interagir com essa energia, então pode absorver, pode transmitir ou pode refletir. A parte que reflete é o que eu chamo de radiância. A proporção entre essas duas é o que eu chamo de refletância. Então, quando eu falo assim, um alvo tem 10% de refletância, significa que de tudo que chegou nele, ele só refletiu 10%. Tá? Então, fica mais intuitivo a gente entender assim. Então, a refletância é a razão entre a radiância dividido e a irradiância, tá? Então, eu tenho aqui a refletância em porcentagem. Quanto maior essa porcentagem, ou seja, quanto maior a refletância, mais claro o alvo aparece na imagem. Quanto menor, mais escuro, tá? Então, rapidamente, o comportamento espectral de alguns alvos, né? Vegetação. Veja, a vegetação eu posso estar me referindo a uma área de mata, a uma área de pastagem, a uma área de cultura. Então, a vegetação, de uma forma geral, eu tenho aqui a parte do visível, do espectro visível e do infravermelho, tá?
A vegetação, ela tem a característica de absorver a região na região do azul e do vermelho para fazer fotossíntese e refletir na do verde, tá? Aqui eu tenho, na realidade, camadas de folhas. Então, eu tenho uma folha, duas folhas, três folhas, até 6 folhas. Então, veja, quanto mais a minha... Nessas regiões, eu começo aqui, eu vejo que se eu tenho baixa refletância, eu tenho alta absortância. Então, lembra da relação aqui, ó? Sempre uma relação, ó. Refletância, absortância e transmitância. Então, elas são, se uma sobe, a outra diminui, vamos dizer assim, né? Então, nessa região do infravermelho próximo, eu tenho alta refletância, tá vendo aqui, ó, da vegetação? Essa alta refletância, ela se dá em razão da estrutura celular. Então, nesse caso aqui, ó, se eu trabalhar com uma banda do infravermelho, eu vou ver uma área de vegetação mais clara que se eu trabalhar com a região do vermelho, do visível, tá? Nessas zonas aqui de 1.4, 1.9, a vegetação reflete muito pouco pelas questões de absorção pela água. Aquilo que a gente viu lá atrás, aquelas regiões de absorção, tá? Então, via de regra, a vegetação ela tem forte refletância na região do infravermelho e na região do visível ela tem baixa refletância. Aqui eu tenho uma folha, a ideia de uma folha em diferentes estágios, né? Então, aqui eu tenho uma folha verde e aqui eu já tenho uma folha totalmente seca. Então, veja, quanto maior o vigor da folha, ou seja, mais fotossinteticamente ativa, que é essa curva espectral aqui em verde, ó, eu tenho a maior refletância no verde, tá vendo aqui, ó? Porque ela tá com um processo de fotossíntese bastante interessante. Agora, à medida que a planta ela começa a perder esse poder, ou seja, ela começa a secar, veja, eu tenho essa marrom aqui, ó, ela basicamente não tem mais fotossíntese, então ela não reflete mais. Veja que ela já está num tom amarronzado, né? Que é a mistura do vermelho com o verde, tá? As curvas espectrais aqui, diferentes culturas, né? Então, eu tenho aqui tudo é vegetação, então sempre vai ter aquela ideia de absorção no azul, absorção no vermelho, refletância no verde e alta refletância no infravermelho, com 2 zonas de absorção aqui no infravermelho médio. Tá? Mas, dependendo da cultura, eu tenho maior ou menor refletância uma em relação à outra. A umidade é algo que influencia, então a água é um corpo que absorve muita radiação, então tudo que é úmido tem menos refletância do que é mais seco. Então, repara, aqui eu tenho 100% de conteúdo de água, então é a curva mais baixa aqui, ó, das curvas que eu estou mostrando. A mesma ideia, absorve no azul, absorve no vermelho, reflete no verde, absorve nessas 2 faixas do infravermelho médio e reflete bastante no infravermelho próximo, tá? Solo, né, e minerais, então tenho aqui diferentes características. O que influencia na resposta do solo? Se ele tem mais areias, mais silt, mais argila, se ele é mais úmido, menos úmido, se ele tem mais ou menos matéria orgânica, a concentração de óxido de ferro, a salinidade, a rugosidade, tá? Então, por exemplo, um solo com mais arenoso, ele é mais escuro na imagem do que um solo mais com silt, tá? Um solo mais úmido, ele é mais escuro, né? Ou seja, ele reflete menos do que um solo mais seco, independente da textura dele, tá? Aqui é o teor de matéria orgânica, né? Então, aqui um solo pobre em matéria orgânica, aqui um solo rico. Então, aqui você tem um solo pobre em matéria orgânica, né? Então, puramente areia, e aqui um solo com alto teor de matéria orgânica. Então, um solo que vai aparecer bem mais escuro na imagem, tá? Então, eu tenho que, no caso do solo, dependendo do teor de água, da matéria orgânica, da quantidade de ferro, ele tem um aspecto visual na imagem. Então, tudo isso aqui na imagem é solo. Só que é um solo mais úmido, menos úmido, com mais matéria orgânica, com menos matéria orgânica. Ó, esse aqui é um solo com mais matéria orgânica que esse, por exemplo, tá? Então, a gente tem essas características espectrais. É justamente isso que permite diferenciar um elemento de outro na imagem. O último comportamento espectral de alvos seria os alvos urbanos. Ainda tem a água, né?
No caso dos alvos urbanos, eu estou basicamente me referindo a telhados, asfalto, concreto. Então, aqui a gente tem as curvas espectrais, ó, de diferentes tipos de telhas, né? Então, aqui telhas de zinco, telhas de barro. Então, veja, uma telha de zinco, ó, ela vai ser mais clara na imagem do que uma telha de barro, ó, um tom mais avermelhado, tá vendo, ó? Então, as regiões espectrais mais interessantes, por exemplo, para diferenciar telhas de zinco e de barro, ó, veja, as mais distantes, ó, é a região do visível, tá vendo aqui, ó? Já na região do infravermelho médio, elas têm uma alta refletância a ambos, então fica mais difícil para eu segregar uma da outra, né? Um asfalto, ele tende a ser escuro, né? Então ele absorve muita radiação, então reflete pouco, independente do comprimento de onda, né? E a água, tá? A água, na realidade, ela absorve muito em todas as regiões. Então aqui eu tenho água, repara que no azul eu tenho baixa refletância, no verde um pouco mais de refletância e no vermelho, no infravermelho já praticamente nula, né? Então a água, ela parece escura nas imagens de sensoriamento. Então aqui eu tenho na região do azul um pouco mais clara em relação aos demais alvos, só que olha na região do infravermelho, totalmente escura, praticamente preta, né? Então por isso que justifica essa refletância nula aqui, ó, ou seja, alta absorção, tá? Em relação a outros corpos, por exemplo, vegetação, solo, a água ela sempre aparece escura, tá? Nesse caso aqui eu tenho água na forma de nuvens e água na forma de neve. Então, se eu quiser trabalhar para separar neve de nuvem na região do visível e do infravermelho próximo, esquece, que é bem difícil, ó. Elas têm alta refletância, né? Elas parecem bem claras e fica difícil de segregar uma da outra. Mas se eu for para o infravermelho, aqui eu tenho zonas de absorção pelas moléculas de água, tá? Como eu já falei várias vezes. Mas se eu quiser separar, eu tenho aqui, ó, neve nessa região aqui do infravermelho médio vai sair mais escura do que nuvem. Então eu tenho uma boa separação entre elas. Então eu consigo mapear a nuvem de neve, separar na imagem usando essas faixas espectrais, tá? No que está dentro da água é o que influencia na resposta dela. Então, se eu tenho mais matéria orgânica dissolvida, sedimento em suspensão, então quanto mais clara a água aparece na imagem, mais sedimentos eu posso ter dentro dessa água, tá? Aqui fica bem claro, ó. Eu tenho uma água com muito sedimento, olha como ela é clara, e água com pouco sedimento. Então, repara aqui, ó, baixa refletância, ou seja, aparece escura, alta refletância, aparece clara. Então, eu tenho uma água mais suja, digamos assim, e uma água mais limpa, tá? Por que disso? Porque quando você estuda a água, na realidade você está estudando o que tem dentro dela, né? Porque a água ela tem alta transmitância, a energia passa por ela. Então, chega a diferentes comprimentos, invade o corpo d'água e reflete nas moléculas que tem dentro dela. Então, o que o sensor está registrando, na realidade, é o que tem dentro dela. Tá? Sensoramento remoto é muito usado para o estudo da água. E, pessoal, esse é um assunto, comportamento espectral, bem denso, por isso tem uma palestra do professor Gustavo Batista, muito interessante, sobre comportamento espectral do chão ao satélite, que eu recomendo veemente que vocês assistam, como uma forma de trazer com um pouco mais de detalhes esse resumo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E por fim, o último tópico, a calibração e correção de imagens. Então, isso aqui resume bem o processo de sensoriamento remoto, né? Eu tenho aqui a superfície que eu quero estudar. Entre a superfície e o meu sensor tem uma atmosfera que é rica em gases, em elementos, né? Poeiras e tudo mais. Esse sensor, esse satélite carrega sensores e equipamentos que registram a interação da radiação com o alvo. Esse sensor converte essa radiação em um sinal digital. Dentro dessa plataforma satélite já tem alguns equipamentos que fazem a correção preliminar dessas imagens. Esses dados são mandados para a Terra por telemetria ou por ajuda de outros satélites, aonde passam nas estações de processamento
por processamentos mais rígidos da ordem geométrica e radiométrica, e muitas vezes para fazer esses processamentos são necessários dados de campo, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá no início, os dados in situ. Esses dados, então, incorporados a essas imagens, permite você ter mapas de uso e cobertura, imagens corrigidas do efeito da atmosfera, e aí distribui esses dados para os usuários, tá? Então, pessoal, o que acontece basicamente? Por que tem que corrigir essas imagens, né? Então, a gente está aqui na superfície e o nosso satélite está lá a milhares de quilômetros de altura. Então, entre esses dois elementos tem a atmosfera e tem as próprias características do satélite, do sensor, que vão interferir na forma como essa radiação eletromagnética refletida pelo alvo, ela é recebida, ela é registrada. Então, ela não é pura, digamos assim, não é o que chega lá no sensor exatamente o que saiu do alvo, tá? Então, ela passa por processos de absorção, processos de reflexão, espalhamento, tá? Então, a gente precisa, digamos assim, limpar esse sinal. E quanto mais distante o meu sensor tiver do alvo, maior essa influência. Então, eu faço o que nós chamamos de correções, calibrações nas imagens. O que seria, então, uma calibração de ordem radiométrica, né? Então, a radiometria está relacionada aos níveis de cinza, a quantização da radiação eletromagnética, né? Então, os meus NDs. Então, o número digital ele é convertido por uma grandeza física, no caso, a radiância. Então, lembra que nós comentamos? A radiância é o que sai do sensor, sai do alvo e chega no sensor. Para eu converter um número digital, o sinal lá digital que o sensor registrou em uma grandeza física, eu aplico dois parâmetros, o que eu chamo de ganho e o que eu chamo de offset. E são parâmetros que são disponibilizados para cada satélite. Então, no metadados do satélite tem esses parâmetros para você fazer essa calibração, tá? Um detalhe, por exemplo, é as agências que desenvolvem é quem disponibiliza esses parâmetros. Então, no Cibers 4A, que é um satélite extremamente recente, ainda não se tem a disponibilização desses parâmetros, tá? Então, eu consigo usar essas imagens só como número digital. Então, isso me limita a extração de informação. Agora, essa radiância, ela está lá no topo da atmosfera, né? É o que chegou lá no sensor. Para eu trazer ela aqui para o alvo, que é o que interessa, eu tenho que fazer a eliminação ou a minimização do efeito da atmosfera. Então, isso é que eu chamo de correção atmosférica. E tem uma série de modelos que fazem isso, uma série de softwares que permitem fazer essas correções. Um dos modelos mais conhecidos é o DOS1 e o Flash. Tá? O mais usado atualmente é o Flash, que tem, por exemplo, implementado dentro do software o Envy. Então, quando você fala que você está corrigindo o efeito da atmosfera de uma imagem, na realidade você está minimizando aqueles efeitos de espalhamento que a atmosfera provoca na radiação eletromagnética devido aos constituintes da atmosfera, os gases. Tá? Então, o que ela gera na imagem? Aquela aparência de névoa. Então, quando você faz a correção, você tira aquela imagem que está um pouco ofuscada, tá? Aquela aparência ofuscada na imagem. Para vocês terem uma ideia, para as imagens Sentinel, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, ela disponibilizou um plugin chamado Sentinel-2 então a Sentinel-2 correção atmosférica, dentro de um software Snap. Então, ela desenvolveu esse software, ela permite você baixar ele, tem aqui o link. E você, dentro desse software, tem um plugin que você usa para corrigir as imagens, tá? No caso do Landsat, você pode baixar já corrigido do efeito da atmosfera, mas aí você tem que fazer um pedido para eles. Então, tem aqui um endereço que você ordena, estabelece uma ordem, né? Então, fala, eu quero essa imagem corrigida. Aí, dentro de 24 horas, eles te mandam a imagem corrigida. As imagens Planets, ela já vem corrigida, você tem a opção de baixar como número digital ou como refletância de superfície. Então, você lá na hora que está baixando a imagem, você escolhe o que você quer, então é uma coisa que ajuda bastante. E as imagens Cibers 4A, como eu comentei, ela só vem em Digital Number, tá vendo aqui, ó? Por enquanto, o INPE ainda não disponibilizou os parâmetros de ganho e offset para converter para radiância, tá? Então, quando que eu tenho que corrigir uma imagem, Ana? Quando que eu tenho que ter essa preocupação de calibrar a geometria, de corrigir a geometria, a correção atmosférica? A correção geométrica, em geral, as imagens de satélite hoje já vêm corrigidas, tá? Já vêm georreferenciadas, então isso
tem sido cada vez menos necessário. Mas depende da aplicação, tá? Então, se eu for trabalhar com imagens de diferentes datas ou diferentes órbitas, quer dizer, de passagens, pode ser que a atmosfera mudou de uma data para outra. Então, eu vou precisar corrigir essas imagens. Então, quando eu vou trabalhar com mosaicos, né, várias cenas justapostas para formar uma só, digamos assim. Quando eu vou fazer uma análise de diferentes datas, então uma análise multitemporal, então como eu mostrei para vocês, em 2016 a 2020, né? Então veja, é 4 anos, então isso, a atmosfera ela é dinâmica, né? E índices espectrais, porque cada faixa, cada imagem é de uma faixa e essas faixas são afetadas pela atmosfera de forma diferente, né? Então a gente viu lá, por exemplo, que a faixa do azul, ela é de um comprimento de onda, do verde é outra, do vermelho outra. Então, na faixa do azul sofre muito espalhamento pela atmosfera, né? Então, elas precisam ser imagens corrigidas para então você gerar os produtos, tá? Então, assim, quando você vai trabalhar com sensoriamento remoto, você tem que sempre se perguntar o que você quer estudar, para você definir então a resolução espacial adequada, a resolução temporal adequada, a resolução radiométrica, a resolução espectral adequada. E dependendo do que você vai fazer, você tem que se questionar, essa imagem, ela precisa ser corrigida, ela não precisa? O que eu quero extrair? É apenas para visualizar? É para extrair informação do alvo? Então, eu preciso da informação pura, então eu preciso da refletância de superfície, então eu tenho que ter uma correção atmosférica, né? Eu tenho que ter uma calibração radiométrica. Então, depende muito do que a gente vai desenvolver. Ok, pessoal? Então, essas são um princípio básico do sensoriamento que nos permite aí trabalhar com imagens obtidas em nível aéreo, nível orbital, nível terrestre. Ok? Então, muito obrigada, um abraço e até a próxima.